Então, pessoal, tá acontecendo um reboot na DC, o James Gunn já está atuando nos bastidores. O primeiro a sair foi o Henry Cavill, não volta mais como Superman. Junto com isso, praticamente veio a confirmação que o Batman Ben Affleck também não volta mais. E agora a gente tá na expectativa de ver o que vai acontecer com os demais personagens. Porque assim, ó, saiu até uma informação hoje de que o Shazam pode ser substituído. E, gente, se o Shazam pode ser substituído, todo mundo pode ser substituído. Essa é a verdade. Até a Margot Robbie, a Gal Gadot, ninguém tá seguro. E quer queira ou não, mantenha assim apenas um personagem, a tendência é que isso seja um reboot de universo, com as histórias dos personagens principais sendo colocadas de volta a zero, para ter uma folha em branco com esses personagens e trabalhar com eles a partir daí. E assim, ó, ninguém questiona o quão errado a Warner fez com a situação do Henry Cavill. Porque tudo bem ela querer substituir o Henry Cavill com o Superman. Acredito que ela está no direito dela. O erro foi, de fato, permitir que o Henry Cavill voltasse dentro do Adão Negro, permitir que ele anunciasse a volta dele para 2 meses ele ser sacrificado nesse reboot. E isso daí foi uma grande sacanagem com o ator. Não se faz isso, faltou totalmente ética, porque quando o Henry Cavill anunciou que ele voltou, um dia depois o James Gunn foi anunciado como presidente da DC. E com certeza eles não decidiram o James Gunn ser o presidente da DC de um dia para o outro. Eles deveriam estar em negociação. Enquanto o Henry Cavill estava postando vídeo, dando entrevistas, todo feliz que voltou como Superman, a Warner estava negociando por baixo dos panos o contrato com o James Gunn, e o James Gunn talvez já sabia que ele iria substituir o Superman Henry Cavill. Então, faltou paciência para a Warner, faltou ética com o ator. Nesse ponto aí, Hollywood foi Hollywood. Porque o que mais acontece dentro de Hollywood é as pessoas puxando o tapete dos outros. E nesse caso aí, puxaram o tapete do Henry Cavill. Mas eles estão fazendo tudo isso sobre uma grande justificativa. A justificativa de que vai ter um reboot e que a partir desse novo reboot com o filme do Superman, eles vão conseguir ter um hype zerado para construir um hype a partir do novo DCU que o James Gunn está se propondo. Porque provavelmente houve dentro da Warner um entendimento que o elenco hoje, principalmente o elenco da Liga da Justiça, esse é um elenco que não vai levar as pessoas para o cinema. E me parece que a Warner tem consciência de que trocar esses atores pode ser traumático, muito estressante, mas é uma parada que eles estão dispostos a fazer. Então, se de fato eles trocarem todo mundo, reboot total, o James Gunn vai estar assumindo uma das maiores responsabilidades de todos os tempos de uma franquia de Hollywood, porque se vocês pararem para pensar, nunca aconteceu um reboot desse tamanho em Hollywood. Ah, mas da DC já teve reboots. Claro, nos quadrinhos já teve 300 reboots aí, tanto da Marvel quanto da DC. O reboot é quase uma Copa do Mundo dos fãs dos quadrinhos, porque a cada 4 anos deve acontecer um. Mas no cinema e na TV é diferente. A DC nos cinemas, no passado, já teve outros reboots. O Batman teve reboot nos filmes. A gente teve os filmes do Tim Burton, aí a gente teve uma espécie de retcon com os filmes do Joe Schumacher, mas eles estavam teoricamente no mesmo universo. Até que chegou o Nolan e reboot com o Batman, novo Batman, Batman Begins. Só que se você parar pra pensar, todos os reboots que a DC e os personagens da Marvel já passaram, eles foram reboots muito pequenos. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha já teve 2 reboots. O primeiro que foi a transição do Sam Raimi pro Mark Webb, e depois do Mark Webb pro UCM do Kevin Feige. Os 2 reboots do Homem-Aranha, eles estavam isolados dentro do universo do Homem-Aranha, das particularidades do Homem-Aranha. Então você poderia ver que esses reboots que aconteceram do Sam Raimi, do Mark Webb pro UCM, foram reboots que precisavam acontecer para dar uma, entre aspas, atualizada no personagem. Porque essa foi a justificativa que a Sony deu quando tirou o Sam Raimi. Nós queremos um Homem-Aranha jovem para começar do zero. Eles falaram isso porque eles queriam competir de frente com o UCM. O espetacular Homem-Aranha do Mark Webb até que fez dinheiro, mas ele nunca foi uma unanimidade. E eventualmente o projeto do espetacular Homem-Aranha foi deixado de lado. Mas esses reboots que aconteceram com o Homem-Aranha sempre foram coisas isoladas do Homem-Aranha. O protagonista era o Homem-Aranha, não tinha vários protagonistas. Eram os filmes do Homem-Aranha e se iniciou uma nova fase com esse personagem. O X-Men também foi uma outra franquia que teve reboot. Só que o X-Men da Fox, eles tentaram fazer um soft reboot, tentando conduzir a história de um lado para o outro, justificando as alterações dos atores, para daí, de novo, ter um elenco jovem de X-Men e emplacar um novo sucesso dos X-Men para competir com o CM. Mas dentro do guarda-chuva de super-heróis, os reboots que a gente teve foram reboots isolados de personagens.
ou no máximo X-Men, que é uma equipe que você pode ver como uma coisa só. Porque não existia o universo compartilhado dos X-Men. Existiam os filmes dos X-Men, existiam os filmes do Wolverine. Esse era o universo compartilhado da Fox. E você mal conseguia conectar o filme do Wolverine com os filmes dos X-Men. Então era, tipo, muito mal planejado. Mal dava pra dizer que aquilo dali era o universo compartilhado. E mesmo o tamanho do universo X-Men sozinho já é bem grande, não se compara à totalidade do universo DC sendo rebutado. Porque essa é a grande diferença do reboot que a gente vai ter na DC com os outros reboots que a gente teve no passado. E por que que esse é o reboot mais difícil de todos os tempos de se fazer? Porque ele envolve múltiplos personagens. A gente tá falando do reboot da Liga da Justiça, sendo que cada um desses membros da Liga da Justiça, teoricamente, tem que ter um filme solo. É bem verdade que quando o espetacular Homem-Aranha foi anunciado, e a gente tinha as primeiras imagens oficiais do Andrew Garfield, todo mundo surtou e todo mundo achou que ia ser uma ótima ideia. Na hora de ver o filme mesmo, que o pessoal ficou dividido. Mas quando você pensa em hype, a ideia do reboot do Homem-Aranha deu certo. A execução a médio e longo prazo que não deu. Então, só, imagina fazer isso que fizeram com o Homem-Aranha vezes 7, né? Porque tem que fazer o novo Superman, tem que fazer o novo Batman, tem que fazer uma nova Mulher Maravilha, tem que fazer, ok, um Lanterna Verde, porque esse não teve mesmo, um novo Flash e por aí vai. Talvez a gente nunca mais vai ver um reboot desse tamanho, até a Marvel fazer um reboot dela. Mas hoje, o reboot que o James Gunn tá se propondo é o mais ousado de todos os tempos. Ah, Gabriel, então o que você acha que vai acontecer? Olha, sinceramente, assim, ó, por mais que eu concorde com a ideia do reboot, eu não posso dizer que eu não estou vendo o que está acontecendo ao redor da ideia do reboot. E, obviamente, muitas pessoas não estão gostando, porque esse é o primeiro reboot grande da DC. E o primeiro grande reboot de universo da DC pós o CM que implantou esse negócio de universo compartilhado. Então a gente tem toda uma geração de fãs da DC que cresceram com esses personagens. Se uma criança viu o Homem de Aço na estreia, lá em 2013, hoje ela tem 19, hoje ela tem 20. Então, assim, é uma geração inteira moldada no DCU. E essa geração que tá sempre olhando pro lado, olhando pra Marvel, e a Marvel não vai rebutar tão cedo, obviamente ela fica um pouco com o ego ferido, porque são os personagens que ela viveu. Ela cresceu. As pessoas não gostam de abrir mão das coisas que elas cresceram juntos. E isso eu falo com a maior tranquilidade. Vocês acham que eu gostei de abrir mão do Batman do Animated Series? É óbvio que não. Nunca gostei de ter abrido mão disso. E, naturalmente, há uma rejeição da ideia do reboot. Porque sempre existe a possibilidade de consertar o que já existe. Por exemplo, se eu fosse o James Gunn, eu não faria reboot total. Eu tentaria continuar com os atores que estão ali. Por quê? Porque eu acho que poucos deles tiveram realmente a possibilidade de mostrar a que veio. O Henry Cavill, eu acho que ele tinha muita lenha pra queimar como Superman ainda. A Gal Gadot eu também acho, e o Batman Ben Affleck principalmente. Eu acho que ele podia ter feito uma trilogia de Batman do Ben Affleck aí, que a Warner desperdiçou, e que uma das coisas que eu nunca vou entender por que eles não fizeram, sabe? Eu vou sempre olhar pra esses atores de uma forma de tipo, poxa, poderia ter sido muito mais. E poderia ter sido muito mais. Da mesma forma que poderia ter sido muito mais com o Val Kilmer. Cara, se você parar pra pensar lá nos anos 90, o Val Kilmer seria o Batman perfeito. E ele não foi, porque o Batman Forever foi massacrado pelo estúdio. Soa familiar pra vocês, mas o filme que o Val Kilmer fez e gravou com o Joel Schumacher teria sido um ótimo filme, maravilhoso. Acabou todo picotado e virou apenas um filme bom. Então assim, ó, isso não é de hoje na Warner, só que agora a gente tá vendo numa proporção gigante. E eu acreditaria ainda em continuar com os atores que estão lá. Se o Homem-Aranha Tom Holland saiu do que eu entendo que é o pior filme da história do Homem-Aranha, que é o Longe de Casa, e ele saiu desse filme, que é ruim, pro terceiro melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, que é o Sem Volta Pra Casa, e as pessoas começaram a gostar dele, e eles fizeram um retcon no Homem-Aranha no final desse filme, e ninguém reclamou, e é exatamente dessa forma que eu entendo os personagens da DC. Ah, mas o Superman Homem de Aço nunca de fato vingou porque ele matou o Zod no final. Ok, assim, eu entendo, também não gosto dele matar o Zod, mas eu acho que dava pra, no mínimo, fazer um retcon, porque o personagem, junto com o ator, era extremamente carismático e você poderia continuar. Só que agora já ficou muito claro que não vão fazer isso. Mas beleza, não é o que eu faria. Acho ousado querer fazer um reboot. Talvez no fundo, só o reboot salve mesmo. Talvez eu esteja sendo ingênuo em realmente acreditar no hype do DCU, porque pode haver uma esperança ainda de recuperar com os atores que estão lá, mas dói muito você perder alguma coisa que você acompanhou por tanto tempo, e isso daí não ter um desfecho, sabe? Não ter uma finalização, não ter
Nada, simplesmente, pum, acabou. Esse ano mesmo, dentro da DC, teve o cancelamento do Lendas do Amanhã, né? Foi cancelado no meio de um cliffhanger. E era série. Monstros do Pântano foi cancelado no meio de um cliffhanger. Era uma série. E aqui a gente tá vendo mais ou menos a mesma coisa, só que numa proporção de cinema ao universo compartilhado. No mínimo mesmo, eu acho que eles deveriam estar fazendo, preparando alguma coisa de despedida, sabe? Um evento final, um filme final, uns 2 filmes juntos aí, parte 1, parte 2, pra tentar dar um gás final e ir pra, daí sim, rebutar. No ponto de vista de estratégia, de negócio, de gerenciamento de franquia, pensando única e exclusivamente no dinheiro que isso pode render, tudo bem, talvez dê certo mesmo. Talvez seja de fato necessário você rebutar tudo, né? E o pessoal tá tudo do zero e fora da bolha, quem não é tão fã assim da DC atualmente, realmente assistir e isso gerar novos fãs da DC e eventualmente esse universo realmente engrenar. De fato, assim, quando a gente vê única e exclusivamente como negócio, não tem o que argumentar. Todos os argumentos são a favor do reboot total. Só que também é chato você olhar só a parte do negócio, sabe? Porque não é só o negócio. Talvez para as pessoas que estejam lá seja apenas um negócio. Mas para as pessoas que estão do outro lado, não é só um negócio. Sabe, eu me importo. Eu não fico chateado ao ponto de que a minha vida vai acabar, eu vou querer boicotar. Não, nada disso. Porque, como eu disse, já passei por 300 reboots aí na DC. Mas até mesmo o desenho da Liga da Justiça, ou o Batman da Liga da Justiça, teve um encerramento, teve um desfecho. O Superman Christopher Reeve, depois que ele fez o filme 4, ele nunca mais voltou. Pô, mas ele também tem uma última cena, 10 de 10, que tipo, talvez meio sem querer, mas foi um encerramento pro personagem dele, sabe? É a cena perfeita pra encerrar o Superman Christopher Reeve. O Batman do Joel Schumacher, embora pudesse ter uma continuação, o Batman e Robin mesmo já é um filme de encerramento. Que é um filme que o Batman salva o Alfred, abraça a Batfamília e realmente encontra felicidade, sabe? Então, assim, até o Batman e Robin teve um encerramento melhor. O Cavaleiro das Trevas teve a trilogia fechada. O Superman Returns, que tenta continuar a história do Superman Christopher Reeve, poderia ter tido uma continuação, talvez até merecesse ter uma continuação, mas ele também encerra de um jeito que eu não fico chateado em não ver mais ele, sabe? Porque eu acho que ele teve um início, meio e fim naquele filme. E mesmo quando teve a saída do Brandon Routh, um dia ele voltou e, tipo, eu tive uma conclusão muito mais feliz, né, com ele virando ali o Superman, entre aspas, do Reino do Amanhã. Eu sempre achei que foi, tipo, um desfecho perfeito pro personagem dele ali pra aquele filme. E sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e a gente acompanha histórias e a gente não gosta de histórias sem fim, sabe? Isso me incomoda demais. Essa semana mesmo anunciaram que o Ash, depois de 26 anos, vai terminar sua jornada Pokémon. Cara, eu fiquei super feliz, porque que bom que vão encerrar alguma coisa na vida no Pokémon, porque eles não conseguem encerrar. Sabe, assim, ó, realmente, ó, por que não um último encerramento com esses personagens? Sabe, não deixa eles irem pela porta dos fundos. Porque o Henry Cavill, por mais que a Warner tente disfarçar que fez uma reunião, que eles são amigos e que deu tudo certo e entraram em comum acordo, o Henry Cavill sai pela porta dos fundos. Porque ele falou em outubro que tinha voltado e 2 meses depois sai ele. O cara ficou tão traumatizado que comprou a franquia do Warhammer pra ele mesmo fazer suas adaptações, pra não ter que enfrentar de novo essas coisas de estúdio. Ele é o dono da franquia Warhammer no cinema agora. Ele faz como ele quiser, porque já deve estar de saco cheio dessas coisas de estúdio incomodando, sabe? Ele só quer fazer do jeito que ele gostaria que fosse. Então assim, ó, se eles forem fazer reboot, cara, super legal. Acho que vai dar super certo também financeiramente. Eu só não gostaria que abandonassem os personagens aí com os atores, né, sem dar um ai do que aconteceu com ele. Pelo menos faz o Flashpoint, daí o Flash volta, corrige a Terra, daí os atores que estão lá mudam e mudam o passado, pra pelo menos dar uma sensação de encerramento. Até o universo das animações dos 952, que sempre foi horrível. Eu nunca gostei daquele universo. Quando teve o Guerra de Apocalipse, eu me senti muito melhor com esse universo. Passei até a gostar de alguns filmes dos 952 melhor, sabe? Porque teve um início, meio e fim. Eles encerram de um jeito tão melancólico aquele universo, que tem tudo a ver com o tom que foi o universo. Porque metade da Terra morreu, vários heróis viraram meio mecânicos ali, nenhuma esperança, então a gente sabe que a gente fez caca, vamos resetar aqui. Legal, pelo menos teve o bom senso e a coragem de querer fazer uma transição aí. Mas enfim, isso aqui é um lado de um fã. Todo fã gosta de um encerramento de história. Não vem me dizer que não se importa. Importa. Pô, eu quando assisti a A. Arnold, o A. Arnold ficou 15 anos esperando o final do filme que eles iriam fazer, da
floresta lá do Roy Arnold. Eu esperei pacientemente, eu esperei. E eu assisti. E quando eu assisti, uma coisa se abriu em mim, assim, eu fiquei muito feliz. Mesmo que o filme nem fosse tão bom assim, mas ele encerrou o Hey Arnold. O desenho que eu mais gostava da Nickelodeon foi, tipo, uma sensação indescritível como foi ver o final do Hey Arnold depois de 15 anos. Esse negócio que fã não se importa com o encerramento é balela. Se importa mesmo. E eu acho que na hora de fazer qualquer coisa com a situação atual do universo DC, eles deveriam considerar isso, no mínimo. Agora, ter o reboot total, ele também traz seus benefícios. Você vai poder começar tudo absolutamente do zero e você vai poder escrever a história com as perspectivas das coisas que deram errado no passado. E isso é uma coisa que eu acho fundamental. Poder aprender com as coisas que a DC fez errado. Não só do Snyder, mas do Nolan, do Tim Burton. Porque dá pra aprender com tudo que acontece. É uma construção coletiva, quer queira ou não. E pra mim, esse é o grande ponto positivo do reboot total. E nem olhando pra bilheteria, mas olhando pros personagens que estão ali, pro universo. Então até coisas ruins, elas ajudam a evoluir o personagem. E eu acho que o James Gunn ele vai ter essa vantagem na hora de escrever o Superman, na hora de escrever o Batman. Ele vai poder olhar as coisas que deram certo e deram errado. E a partir daí, com todas as possibilidades do mundo pra fazer o melhor filme de Superman de todos os tempos. Se ele vai fazer ou não, eu não sei. Mas ele vai com essa responsabilidade. Ele vai com a responsabilidade de rebootar o universo DC e de fazer um baita filme de Superman. Essa é a responsabilidade dele. Ele tá assumindo essa responsabilidade. Pode dar errado? Claro que pode dar errado. Também pode dar certo. Mas, de verdade, esse é o dilema do James Gunn, do reboot. Porque a gente tinha os fãs que queriam que o Henry Cavill, a Gal Gadot, o Ben Affleck continuassem. E a gente até tinha outros fãs que já não estavam nem aí e queriam ver reboot mesmo. E é bem provável que o reboot seja a solução ideal pro universo DC, pra ele começar a ter sagas e coisas a mais, mas uma parte de mim também vai ficar sempre decepcionada com as coisas que nunca aconteceram no DCU. Nunca aconteceu uma sequência do Homem de Aço, nunca aconteceu o Darkseid, nunca aconteceu, sei lá, a Crise nas Infinitas Terras do Ramada, sempre foi, né, o deslumbre do amanhã que nunca aconteceu. Tanto na era Snyder, quanto na era Ramada. É só realmente uma pena que a Warner insiste nesse negócio de não dar encerramento para as coisas da DC. E como fã, eu vou estar sempre chateado com isso. E é exatamente o sentimento que eu tenho quando o Hey Arnold foi cancelado, por mais que talvez tivesse que mudar, por mais que financeiramente fosse o resultado ideal, e por mais que, olha, eu entendo e apoie, eu vou sempre ficar triste e decepcionado com a Warner porque ela não tentou. E talvez daqui a 10, 15 anos, assim como o Hey Arnold, se faça um filme, né, que pega de volta esses personagens aí do DCU pra fazer um encerramento com eles. Sei lá, o Tobey voltou depois de 14 anos esperando o Tobey voltar um dia, e ele voltou. Hollywood sempre funciona através de dinheiro. Então, assim, ó, talvez daqui a 10, 15 anos a nostalgia pelos atores do DCU seja tão forte que eles queiram fazer, sei lá, esse filme aí que encerra de verdade. Mas até lá, eu vou estar sempre com esse gostinho de que as coisas não foram encerradas da maneira adequada. E eu espero, assim, ó, de verdade, que eles, no mínimo, tentem endereçar uma justificativa para essas mudanças, narrativamente dentro das histórias. Porque financeiramente, eu entendo e super apoio. Mas como fã, eu vou sempre ficar decepcionado e eu vou sempre lembrar do distrato que eles fizeram com o Henry Cavill, que voltou, tava super animado e, tipo, 2 meses depois, estavam nem aí com ele, tipo... Porque daí a gente foi feito de trouxa e o Henry Cavill foi feito de trouxa também. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião de um fã que, como fã, gosta de ver universos compartilhados e histórias com início, meio e fim. E infelizmente dessa vez não aconteceu isso. E que o reboot traga todo o sucesso que as histórias DC merecem. Mas por favor, não me peçam para simplesmente ignorar o que foi feito em 10 anos, né? E dizer que tá tudo bem agora porque financeiramente é melhor rebootar. Não, pra mim nunca que a justificativa financeira fica acima da justificativa narrativa da história. Porque como fã eu gosto da parte criativa, da parte dos personagens, da parte da história, nem que seja um encerramento meia boca, depressivo, melancólico do Guerra de Apocalipse. Mas pra mim, pelo menos, aquilo dali já, sei lá, bastaria.
E eu não sei quanto a vocês, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam que acontecesse. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre a questão do reboot do James Gunn na DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!